cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a voz dela, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino embaixo de umas árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, cerca de 100 metros, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas. Que Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu a beber ao moço. Era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Gênesis 21, 8 a 21. Muitas vezes na nossa vida, nos deparamos com situações que nos fazem pensar: acabou, não tem mais jeito, esse é o fim. Chegamos a pensar até que Deus nos abandonou. Estamos prontos para jogar a toalha, deitar na sepultura e morrer. Porque não vemos solução para esse ou aqueles problemas. Alguns chegam até a pedir a morte ao Criador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vê solução para esse problema que você está passando, mas Deus vê. Você acha que acabou, mas Deus está dizendo: não acabou, é só o começo. Um dia eu ouvi um pregador dizer: quando você diz que já era, esse é o fim, acabou aqui, é aí que Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Deus nos permite passar por situações difíceis na nossa vida para aprendermos e entendermos que devemos confiar totalmente nele, devemos esperar totalmente nele, devemos crer nele. Agar achava que tinha acabado. Ela estava sem água, sem comida, o filho já desfalecia nos seus braços, ela estava no meio de um deserto onde não havia nenhuma ajuda terrena próxima, um lugar inóspito, um lugar vazio, uma tragédia certa perante os nossos olhos terrenos. Era questão de tempo para essa mulher morrer. O filho estava fraco, estava morrendo. Ela estava sozinha, ambos com sede e fome. E perante essa situação, essa mulher teve duas atitudes. A primeira, ela colocou o menino embaixo de uma árvore para que não visse quando ele morresse. E a segunda, ela chorou. Quantas vezes nós não fazemos isso, não é verdade? São tantos problemas que nós simplesmente não aguentamos e choramos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus recolhe as nossas lágrimas. Salmo 56, 8. Ele escuta o nosso clamor e interfere poderosamente na nossa vida. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, não de Agar. Como isso? Você pensa, se era Agar que chorava, como Deus ouviu a voz do menino? E eu te respondo, isso mesmo, Agar chorava. O menino, mesmo que desfalecendo, orava. É uma lição para nós hoje. Quando a luta vier, não fique apenas chorando não, meu irmão. Faça uma coisa, ore também e Deus agirá. Aleluia! É comum nesses momentos de aflição não vermos um caminho,
ou uma solução para seguirmos. Como se os nossos olhos estivessem tapados, como se tivesse uma venda nos nossos olhos, como se eles estivessem fechados, onde nós só vemos os problemas, as adversidades, só enxergamos a nossa dor e mais nada. E é então que Deus abre a nossa visão e tira tudo que está nos atrapalhando de ver claramente, e tira tudo que está nos atrapalhando de ver a Jesus, e a Jesus, e com Jesus a solução e a saída dos nossos problemas. No caso de Agar, Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço. Não se sabe, meus amados, se o poço já estava lá e ela não viu, ou Deus fechou os olhos dela para que ela não visse, ou se Deus criou o poço naquele momento. Ambas são possíveis, né? Já que Deus é soberano e poderoso para fazer qualquer uma delas. Mas o importante não é isso, o importante é que Deus agiu em favor daquela mulher, e do seu filho. Ele quer fazer assim conosco hoje, meus amados. Muitas vezes a solução está na nossa frente e não enxergamos porque estamos cegos espiritualmente. Porque nós não vemos nada a não ser a nossa dor. Nós não vemos nada a não ser os nossos problemas. Se o poço já estava lá e Agar não viu, esse é o nosso caso muitas vezes. A solução está lá, Jesus está à porta batendo. Jesus está... Me deixa cear contigo. E nós não fazemos isso. Nós não escutamos, nós não vemos o Senhor nos chamando. Ou realmente não tem para onde ir, não há um caminho, não há uma solução para o seu problema. Então é nessa hora que Jesus abre um caminho onde não havia, meu amado. Assim como ele fez com Moisés. O povo estava saindo do Egito. Faraó se arrependeu de ter deixado o povo partir, então ele mandou soldados atrás. E aí o povo disse: agora nós estamos perdidos. Voltar não podemos porque o exército está vindo. À frente tem o mar, dos lados tem monte. O que a gente vai fazer? A gente vai morrer. Tanto que alguns disseram para Moisés: por que você não tirou da terra do Egito? Para que nós morremos aqui? E aí Moisés clamou a Deus. E Deus disse: viu? Por que você está clamando a mim? Manda ao povo que marchem. E quando o povo marchou, eles pisaram, o mar se abriu. Deus pega as coisas mais inóspitas, pega as coisas mais que nós não damos valor, que nós não chegamos a ter ideia que aquilo pode ajudar, e Deus faz um grande milagre. Ninguém ali naquela praia imaginava que o mar ia se abrir. Ninguém imaginava que, realmente, os egípcios estão atrás, há montes dos lados e o mar vai se abrir. Ninguém pensou isso. Deus pegou todos de surpresa e hoje Ele pega a gente de surpresa também. A gente está com um problema muito grande ou com alguma coisa e Deus age de um jeito que a gente não entende. E a gente fala: realmente, foi Deus. Eu tenho testemunhos disso. E situações da minha vida que eu falei: Senhor, é só o Senhor mesmo, porque ao meu braço não tem como eu fazer mais nada aqui. E o Senhor agiu poderosamente na minha vida e eu estou aqui para contar a vitória. Que Deus age em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! É aquela frase, né? Se a porta está fechada, Deus abre uma janela. Se a janela também está fechada, Deus derruba uma parede. E o que mais precisar. Aleluia! É a mesma coisa hoje. Nós vemos que nós passamos por dificuldades, nós passamos por aflições, nós passamos por coisas que testam a nossa fé. Agar devia pensar: nossa, mas que Deus é esse que deixa eu sair para um deserto com meu filho, mesmo que o filho dela já era moço, mas diz, né, eu vou sair com o deserto com meu filho para me morrer. Eu vou morrer aqui. Eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer aqui? A gente vai morrer. Eu te digo, se Deus permite que você passe, que você passe pelo que você está passando agora na sua vida, é que Deus está te dando um testemunho que ninguém tem.
Aleluia! Então, não reclame perante as adversidades, não reclame perante as provas que Deus dá na sua vida. As provas são para nós crescermos. As provas são para que nós cremos no Senhor. Durante as provas, mesmo que nós estivemos morrendo, nós devemos orar como o filho de Agar fez. Eu creio que ele orava, pois a Bíblia diz que Deus ouviu a voz dele. Eu creio nisso. Nós devemos orar e crer. Eu não digo que... Não estou dizendo, não, na prova você não deve chorar. Não, chorar faz bem para nós. É bom que a gente espelhe as coisas que estão dentro de nós para fora. Mas nós devemos orar também. E Deus vai mover céus e terra. Aleluia. Nós vemos aqui na Bíblia que o menino cresceu e Deus era com ele. E ele e a sua mãe habitaram no deserto. E o que isso tem para dizer para nós? Isso nos diz que aonde era o lugar de morte para eles, virou seu lar. E assim é conosco hoje. Onde não temos experiência, Deus nos capacita e nos tornamos experientes. Nós vemos um caso muito simples disso, os discípulos. A Bíblia diz que eles eram homens iletrados. Eu vou pegar um deles aqui, Pedro. Pedro era um homem iletrado, um homem rude com as palavras, um homem realmente bruto. Era um homem bruto. E no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Como que um homem que não sabia nem falar direito conduz e fala uma palavra que o Espírito Santo quebra os corações e as pessoas se convertem e 3.000 se batizam e se convertem ali? É Deus. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Por isso nós devemos continuar crendo em Deus, nós devemos ter a visão aberta. Eu fico pensando o que passou na mente de Pedro ali, né? Ele falando, nossa Senhora, meu Deus, olha tanto de gente, eu não sei o que fazer aqui. E eu não sei falar, e agora? Não, ele dependeu totalmente de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus uma fé inabalável. Nós devemos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para vermos uma saída e não nos desesperarmos. Pedro, mesmo que ele estava pregando ali, que quando ele ia pregar, ele falava, essa obra não é minha, o que eu vou falar não é meu, é do Espírito Santo. Então, Ele vai falar da minha boca aqui. Nós devemos deixar que o Espírito Santo tome as rédeas da nossa vida, que Ele dirija as nossas vidas. Muitas vezes nós falamos, Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, faz como tu queres. Mas depois a gente já está querendo achar a solução para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que lá. E eu acho que Jesus pensa, poxa, Ele falou que é para mim tomar conta da vida dele, mas agora Ele já quer as rédeas de novo, Ele quer fazer do jeito dele. Não, meus irmãos. Nós devemos ter a visão espiritual. Aí você me pergunta, né? Tem exemplos de pessoas com visão aberta perante as dificuldades na Bíblia? E eu te respondo sim. 2 Reis 6, 14 e 17. O cenário era caótico. Eliseu estava numa casa e um exército estava vindo. E Eliseu ele tinha um pupilo, né? Um ajudante, ele tinha um aprendiz dele. E o exército estava vindo e ele estava desesperado. Ele falou, Eliseu, eles vão nos matar, já era. Um exército muito grande que está vindo, está lá fora. E eles estavam dentro de uma casa. E eles, meu Deus, está lá fora, Eliseu, a gente vai morrer. Por que você não está desesperado, homem? E Eliseu simplesmente orou a Deus e disse, Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, do aprendiz de Eliseu, e ele viu ali carruagens de fogo e anjos protegendo a Eliseu, protegendo a eles ali. Por isso Eliseu não estava desesperado, Eliseu não se abalou com o que estava acontecendo no mundo físico, porque ele olhava para cima, ele tinha uma visão espiritual, ele via a solução. Mesmo que ele não soubesse, porque Eliseu é Velho Testamento, mesmo que ele não soubesse, ele olhava para Jesus, ele olhava para Deus, Jesus é Deus. Então, mesmo que ele não soubesse, ele olhava para Jesus. Outro exemplo, Estevão, antes do apedrejamento, ele fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus.
Estevão estava com um problema ali. Os mestres da sinagoga, eles estavam querendo apedrejá-lo, o primeiro mártir, né? Pelo nome de Jesus. O primeiro mártir, ele estava a morrer, ele pregava, e a Bíblia diz que os homens da lei, ele rangiam os dentes quando ele pregava, porque ele pregava e confrontava o pecado daqueles homens. E eles uma hora o pegaram ali, estavam para apedrejar ele. E ele fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Eu acredito que ele pensava, estou conjecturando aqui, isso não está na Bíblia, mas eu estou me deixando levar pela palavra aqui. E eu acredito que ele pensava assim: não importa o que aconteça comigo nessa terra, eu sou de Cristo. Independentemente do que acontecer, seja feita a vontade de Deus. Eu não sou daqui, eu simplesmente estou na terra. E assim conosco, meus irmãos, nós devemos ter essa fé, meus amados, essa confiança em Deus. Quando não tiver mais saída, nós devemos ter essa fé, como Estevão tinha. Ele estava sendo apedrejado, mas ele não se importava, porque ele estava vendo a Jesus. E assim conosco nas lutas da nossa vida. E eu já estou te falando, não é sempre que Deus vai te livrar não, meu amado. Não é sempre que Deus vai te tirar dessa situação. Deus não livrou Estevão do apedrejamento. Mas ele estava ao lado de Estevão. Ele estava ao lado de Estevão, mostrando: Estevão, você vai morrer aí, você vai cair aí, mas você vai ser recebido aqui por mim. Tanto que ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É a mesma coisa conosco. Você não deve pedir, lógico, deva pedir, peça que Deus te livre. Mas se não for da vontade dele, fala: Senhor, então quando o momento chegar, eu quero que o Senhor segure na minha mão. Esteja comigo, é isso mesmo que eu falei, segure na minha mão. Não eu segurar na mão de Deus. Porque se eu segurar na mão de Deus, qualquer ventinho eu solto. É igual aquela música, né? Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Essa música é linda, mas tem uma mentira. Porque se eu seguro na mão de Deus, qualquer ventinho que me der, eu solto. Mas Deus segura na minha mão. E mesmo que eu solte, Ele continua apertando a minha mão e Ele fala: eu não vou te soltar, eu não vou desistir de você, nós vamos sair dessa juntos. Seja para a vida, seja para a morte. Como assim seja para a vida, seja para a morte? Seja te livrando dessa adversidade, como Ele fez com Eliseu ali naquele momento, como Ele fez com Agar naquele momento. Ou seja para a morte, como Ele fez com Estevão. Estevão morreu, mas Jesus não saiu do lado dele um minuto. Jesus estava lá dos céus olhando para ele, de pé, ao lado do Pai, olhando para ele. Jesus estava ali, o apoiando, dando força para ele. E assim conosco hoje. Nós devemos ter essa fé, meus irmãos. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Creia em Deus quando não tiver mais saída, e Ele vai abrir um caminho no meio dos problemas, como Ele fez com Moisés. Mesmo que nós não vejamos a saída, Deus vai abrir. É igual com Agar ali. Se o poço estava lá e ela não viu, Deus abriu a visão dela para que ela visse. E assim conosco. Às vezes a solução está na nossa frente e a gente não vê, Deus abre os nossos olhos. Ou, se o poço não estava lá, Deus criou o poço. E assim conosco também. Se a gente realmente não tem solução, Deus abre uma. Então creia. Então nós teremos um testemunho da graça e do amor de Jesus, meus amados. Nós teremos um testemunho. Certeza que a vida de Agar e de Ismael, depois daquilo, não foi a mesma. Eles tinham testemunho de Deus, de como Deus era fiel, de como Deus era poderoso e zeloso. Você pode ver, Ismael não era o plano inicial, um fruto de um fruto de incredulidade de Abraão e Sara. E eles tiveram um filho, pelos métodos deles, Ismael. Mas não é por conta disso que Deus abandonou Ismael. Não é por conta disso que Ismael não era filho da promessa que Deus o abandonou.
Como é maravilhoso saber desse Deus, esse Deus que cuida, esse Deus que protege, meus amados. Por isso nós devemos nos esforçar para fazer a vontade dele dia após dia. E que se no meio do deserto água nos faltar, ele é um poço para nós, ele preparará. Quando vierem inimigos contra nós, ele enviará os seus anjos nas carruagens de fogo. Quando você pensar que não tem mais caminho, ele abre o mar para você. E se um dia o problema que você passar, a enfermidade, como nesses tempos que nós estamos vivendo, ou a morte vier, ele vai estar segurando a sua mão e ao seu lado. E não vai te abandonar. Que Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.